Bem, hoje vamos ver um tema que já foi visto numa aula anterior, aí a meio do semestre, que é a recursividade. Já falamos de recursividade, portanto, a funções que se chamam como próprias, mas agora vamos ver um caso especial que é recursividade com arrays. Portanto, arrays é a matéria agora final, agora vamos ver então recursividade com arrays. Geralmente o professor João Paulo Vasco gosta mais da palavra recorrência em vez de recursividade aos dois termos. Portanto, sou bem falar de recursividade ou recorrência, portanto aqui é igual. Portanto, isto de uma forma geral em informática há muitos termos semelhantes que querem dizer quase toda a mesma coisa. Por exemplo, se a pessoa pensar em método, função, sobre rotina, muitos outros nomes para coisas que são muito semelhantes. Já há ali umas pequenas diferenças. Um procedimento, vem do Pascal. Portanto, há ali muitos termos semelhantes às vezes. Tem a ver com a linguagem, uma linguagem utiliza um termo, noutra já utiliza outro. Portanto, há muitos termos diferentes, às vezes para significar coisas muito parecidas, ou às vezes é a mesma coisa. Então, vamos começar com um exemplo muito simples. Eu vou criar um novo projeto. Eu de manhã chamei recorrência, agora vou chamar recursividade. Recursividade arrays. Recursividade com arrays. Eu vou copiar o nome para agora criar uma classe com o mesmo nome. Classe do tipo ACM Console Program. Portanto, um projeto e uma classe com o mesmo nome. E temos aqui a classe recursividade arrays, com arrays, extends, console program. Mas vamos começar por criar aqui uns arrays. Isto também matéria já para trás. Vamos começar arrays de inteiros, mais simples. Data 1 é igual a new int aparente. Eu vou criar um array com 5 posições. É o 9, sim. Então, isto é a matéria que foi já utilizada no Guia Prático 9. O Guia Prático 9, portanto, tem aqui exercícios sobre arrays e recursividade com arrays. Se vocês depois olharem para o Guia Prático 9, vão ver depois na aula prática. Portanto, isto aqui geralmente, portanto, o que tem aqui são um conjunto de questões que vieram de exames. Portanto, é típico, todos os exames têm uma questão sobre esta matéria. Recursividade sobre arrays. Então, é uma matéria importante, vale às vezes 2, 3, 4 valores. Portanto, não é uma coisa complicada. Uma pergunta para a gente responder. Sim, uma pergunta deste tipo. São perguntas mesmo, são perguntas do exame, são perguntas típicas dos exames. Portanto, esta pergunta saiu no exame normal de 2008-2009, exame especial, este exame normal do ano seguinte, e são perguntas de exames. Portanto, este guia prático novo são perguntas de exames. O exame é prática. Sim, é tudo prático. Sim, tudo isto é prático. Tudo isto é prático. Sim, pronto, assim, o exame tem um conjunto de perguntas, apesar de ser tudo prático, mas isto são perguntas para efetuar utilizando recursividade e arrays. Portanto, isto é uma pergunta típica que aparece nos exames. Portanto, isto depois na aula prática, vamos ver isto em mais detalhe, portanto hoje vamos só... Não, isto não é para assustar de modo nenhum. Ora, temos uma variável para um array, a variável e o tipo é para um array de inteiros. Estamos aqui a reservar memória. Lá ao fundo veem bem? Sim. Ok. Se não, eu pedi para vocês virem para a frente. Se calhar é por isso que veem muito bem. Eu podia fazer zoom, mas nesse caso é melhor não fazer zoom, já que veem tão bem. Já não precisam de zoom. Não, se quiserem, posso aumentar o tamanho da letra. Aqui das opções, preference. Ela tem 24, 28, ok. Que é para verem menos pontinhos. Ora, temos um array. Eu vou agora. Portanto, o array já tem espaço reservado. Portanto, aqui reserva-se o espaço em memória
Vai guardar os valores e agora podemos então colocar valores no array. Portanto, para isso, um ciclo, é necessário um ciclo. O índice vai de 0 até ao comprimento do array. E agora, por exemplo, eu vou colocar os números 0, 10, 20, 30, por aí. Portanto, a posição inicial vai ter o número 0, a seguinte vai ter o número 10, depois 20, 30. Portanto, na posição I, vou colocar o valor de I vezes 10. I vai tomar o valor, portanto, a posição I vai ter, portanto, o array data 1, índice I, vai ter o valor de I vezes 10. Ok, portanto, isto tudo que está aqui, portanto, estas linhas todas, a pessoa pode fazer isto numa única linha, que é a que eu vou fazer a seguir. Portanto, eu vou criar agora um segundo array, data 2, e agora em vez de indicar qual é o tamanho do array, eu vou deixar os elementos todos. O primeiro é o 0, 10, 20, 30, 40. Temos aqui os 5 elementos. Portanto, quando se faz isto realmente tem muitas pintinhas e depois pode ser difícil de ver. Portanto, isto são vírgulas que estão aqui, os pontinhos. Se for um pontinho gordo, é um ponto e vírgula, se não for, ignora. Portanto, isto que faz é calcula a quantidade de elementos existente, e essa quantidade depois é a dimensão do array e inicia o array com estes elementos. O outro pode ir a valores bastante superiores. Não, é assim. Portanto, um array como o outro tem 5 posições. Em cada posição a pessoa coloca o que quiser, coloca o valor que quiser. Portanto, cada um dos arrays até tem 5 posições. É desde a posição 0 até a posição 4. Sim, 20 vezes 10. Sim. Ora, este último array. Mas não disse. Sim, não diz. Disse I vezes 10 e mais 10, quando implementação de 10, o que é vezes 10? Ora bem, se fosse I mais 10, portanto o I inicialmente era 0, I mais 10 dava 10. Portanto, começava logo em 10 e não em 0. Quando I for 1, 1 mais 10 dá 11. Só que eu quero os números 0, 10, 20, 30 e não 10, 11, 12, 13. Portanto, I mais 5. 0, 1, 2, 3, 4, 10. Por 10, sim. Começa sempre em 0. É assim, neste caso eu quis começar sem 0. Sim. Se tivéssemos ali o Sim. igual a 1, seria 10 vezes 45, é isso, não é? Sim, portanto, ou então se eu quisesse agora aqui, fazia I, agora isso mais 5. Agora eu queria a expressão para obter o valor que quiser colocar no array. Ora bem, esta última declaração é igual a isto. Data 3. A pessoa, utilizando Java 8, pode cortar esta parte. Portanto, isto é só uma simplificação. Mas, portanto, se virem isto, também é uma possibilidade. Isso funciona aqui? Funciona. Podemos utilizar qualquer... Sim, pode utilizar qualquer sintaxe, mas é bom perceberem que se aparecer isto é uma coisa que esta linha anterior. Portanto, isto é uma simplificação do Java, mas geralmente, portanto, o normal é isto, o normal é a pessoa declarar tudo. O new, int, parênteses retos e depois enviar os valores todos. Se for valores double, é uma simulação double, não é? Sim, isso depende aqui do tipo. Se fosse double, se eu estou colocado aqui double, portanto ele faz a conversão dos inteiros para double. Portanto aqui que eu tinha que colocar double também, double, ele faz a conversão de inteiros para double. Sim, ok. Eu vou voltar a deixar aqui o índice. Compilar, portanto, para já, em princípio, não há erros até aqui.
Eu vou já aproveitar e mostrar isto já a funcionar. Portanto, colocar aqui um ponto de paragem, close e mostrar isto a funcionar e depois já a janela diminuir. Portanto, quando isto começa, a linha amarela é a linha que vai ser executada, é por isso que ainda não há nenhuma variável. Portanto, o método run ainda não tem nenhuma variável. Vou executar esta linha. Ok, já temos aqui a variável criada e o espaço para guardar os números. Se der um duplo clique, já tenho aqui o array. Portanto, o array dimensão 5 e todas as posições estão a 0. Eu vou deixar o array aqui e agora vou executar isto passo a passo. Step. Portanto, o i é 0. Portanto, ele vai colocar na primeira posição o i vezes 10, que vai dar 0. O i passa para 1. 1 vezes 10 dá 10. E está aqui a iniciar o array. Portanto, o array tem os 10 elementos. Executar passo a passo. Executar esta linha. Portanto, isto cria tudo de uma vez um novo array. Está com os elementos todos. E podemos continuar para o array seguinte. Temos aqui o array seguinte. Também é a mesma coisa. Portanto, temos aqui os 3 arrays. Têm todos a mesma informação. Close, close e close. E terminar e acabou. Ok, então isto é igual. Ora, está visto a criação de arrays. A pessoa pode criar os arrays. Ainda vou dar outras sintaxes um bocadinho diferentes. Vamos então criar uma função. Esta função vai receber um destes arrays, ou um array diferente, vai receber um array de inteiros e devolve a soma dos elementos todos. Eu vou chamar a isto soma 1 e isto recebe um array de inteiros. Data. Eu vou implementar isto de forma iterativa e depois vamos ver isto de forma recursiva. Se o método devolve um inteiro, eu gosto muito de fazer isto, que é crio uma variável para guardar o resultado e depois no fim faço um return do resultado. Portanto, se o método devolve um número inteiro, crio logo uma variável onde vou guardar o resultado e depois devolvo o resultado. Portanto, isto é a solução mais simples, é isto, que é um ciclo a percorrer os diversos elementos, é necessário uma variável para acumular as somas e no fim devolve-se essa variável. Portanto, preciso tentar simplificar isto, mas também não é útil. E aqui em programação 1 é preferível ter um código legível a ter código compactado. Mais igual é isto, o mais igual é res igual a res mais outro valor. Portanto, aqui eu posso colocar isto aqui em comentário. Se eu tiver res mais igual a 1, por exemplo, isto é a mesma coisa que ter res toma o valor de res mais 1, que é a mesma coisa que ter res mais mais. Ok? Não estava muito ok. Isto. Isso é muito. Aqui as coisas não se vê muito bem. Eu não sei se consigo colocar isto aqui dentro para perceber melhor. Não, também. Res mais igual a 1. Portanto, se eu tiver res igual a res mais 1, isto é uma coisa que fazer res mais igual a 1. Ou então fazer res mais mais. É tudo igual. No res mais. Incrementa a variável res. Incrementa-se o próprio. Sim, é o mais. É o mais normal. Portanto, isto, o res mais mais é uma coisa que ser res igual a res mais 1. Ou então abreviado, operador mais igual, faz a mesma coisa que isto. Incrementa este valor ali à variável. Adiciona o valor à variável.
Uma vez, não é? Uma vez só. Então, se a pessoa vier várias vezes, ou tu tens que chamar várias vezes, ou colar ele consigo, ou qualquer outra coisa diferente. Mas tu vais em 0. Portanto, isto começa em 0. O I começa em 0, portanto quer dizer que vai pegar no elemento que está na posição I e adiciona ao res. Depois o I passa para o 1, o elemento que está na posição 1 e adiciona ao res, sempre assim. Portanto, isto vai percorrer todos os elementos e vai sempre adicionando esse elemento ao res. Ok? Podemos ver isto. Então aqui a executar, vamos rapidamente executar isto. Int res1 toma o valor de dis.soma1 e vou enviar o array data 3. Executar isto passo a passo, colocar um ponto de paragem aqui dentro do método. Eu vou executar passo a passo para vocês verem a execução do método. Executar o programa, iniciar a janela. E temos aqui, vamos executar esta linha. Puxar isto para baixo. Podemos aqui a informação toda. Portanto, inicialmente o array tem valor de 0. Vou também mostrar aqui o array, para termos aqui o array. Res tem o valor de 0. Vou executar a primeira linha, ele vai criar a variável I, iniciar o I a 0, temos aqui. Portanto, o elemento que está na posição 0 é o 0. Então, ele vai adicionar o 0 ao res. Portanto, o res vai ficar igual. Avanço para a frente. Ele vai incrementar o I. Incrementa o I passa para 1. E agora vai adicionar o elemento que está na posição 1 ao res. Portanto, o res neste momento está a 0. Portanto, aqui o res. Na posição 1 está o número 10. Portanto, vai adicionar 10 ao res. E temos aqui que o res passou de 0 para 10. Ele não vai adicionar o valor do I, vai adicionar o valor que está na posição. array. Portanto, o valor do array está cá na posição I. Exatamente. Portanto, o array tem 5 elementos, portanto, o comprimento do array é 5. Na posição 0 está 0, na posição 1 está o número 10, na posição 2 está o número 20. Os parênteses retos, portanto, permitem indicar qual é o elemento dentro do array. Portanto, o array é um bloco de memória, pode ter muitos números lá dentro, e então os parênteses retos permitem dizer, ok, dentro do array eu quero o elemento número 1, 2, 3, 4. E qual é o elemento que eu quero dentro do array. Apontador é um bocadinho diferente, apontador é um bocadinho diferente. Sim, mas assim, se a pessoa pensasse em C ou linguagem C++, é parecido com computadores. A pessoa tem o apontador para o início do array, incrementa o apontador, ele passa para a posição seguinte. Isso é parecido com acontecer, mas estamos em Java, portanto aqui não há apontadores. Mas é um bocadinho diferente. Avançar, o I passa para 2. Portanto, na posição 2 temos o 20, então vamos adicionar o 20 ao res. Portanto, o res tem 10, o 20 terá que dar 30. Portanto, E, neste momento o res é 30, o I é 2. Portanto, voltou para o ciclo. 2 é menor que o comprimento, é verdade. Então, incrementa o I, passa para 3. Na posição 3 temos o 30, o res tem 30, 30 com 30 tem que dar 60. Ok, portanto ele está a percorrer os elementos todos. Vai incrementar o I, passou para 4. Na posição 4 temos o número 40. 40 com 60 vai dar 100. E temos 100. Vai incrementar o I passa para 5. 5 menor que o comprimento é falso. O comprimento é 5. 5 menor que 5 é falso. Sai do ciclo e devolve 100, que é a soma destes elementos todos. E devolve o número 100. Continuar até ao fim. Close. Terminar. Já percebido?
vamos ver como é que vamos implementar esta função de forma recursiva. Ora bem, de forma recursiva, portanto, se eu tenho um array de elementos, a soma de todos os elementos é igual à soma do primeiro elemento mais a soma do resto dos elementos. Portanto, é assim de forma recursiva que se implementa isto. Portanto, eu para somar um array de elementos, somo o primeiro mais a soma do resto e tenho a soma total. Ora, acontece é que em Java, portanto, nós vamos a programar esta lógica, que é vamos somar o primeiro elemento com a soma do restante. Em Java nós vamos programar isto, mas isto não é uma coisa nativa da linguagem. Se a pessoa programar numa linguagem funcional, tipo Lisp, Scheme, há várias linguagens funcionais, então isto aplica-se mesmo. Portanto, o que a pessoa está a programar é mesmo isso. Então eu tenho aqui um exemplo de como é que, por exemplo, se soma conjunto de elementos. Portanto, isto é Scheme, que é uma coisa que Lisp ou é muito semelhante. Isto é um array, isto que temos aqui é um array. Então a função char devolve o primeiro elemento do array. Portanto, isto devolve aqui o rows, que é o primeiro elemento do array. A função cdr devolve o resto do array. O resto do array, que é o array exceto o primeiro elemento. Portanto, devolve este array todo. Ok, portanto, com estas duas funções, então a pessoa implementa esta lógica, que é: se a lista estiver vazia, o resultado é 0. Se a lista estiver vazia, o resultado é 0. Caso contrário, o resultado é o primeiro elemento mais a soma, chamar a própria função, com o resto da lista. Portanto, e aqui a linguagem tem mesmo as funções para a gente dizer o resto da lista. Portanto, soma o primeiro elemento mais o resto da lista. Portanto, é isso que vamos fazer em Java. Portanto, é lógico que as linguagens funcionais fazem isto de forma muito mais simples. Depois tem aqui outras coisas, que é operadores, em vez de serem fixos, são prefixos. Portanto, o operador aparece antes dos operandos. Mas pronto, mas isso é um pormenor aqui das linguagens. Então, vamos agora a programar uma coisa deste género. Vamos programar uma coisa aqui deste género. Então, eu vou criar aqui uma segunda função. Função soma 2. Função soma 2. Ora, esta função vai ser uma função recursiva e, neste caso, vai ser necessário, portanto as funções recursivas não podem ter ciclos, geralmente nunca têm ciclos, portanto, são funções que chamam-se de si próprias, assim, podem ter ciclos, mas geralmente não têm. A não ser em algoritmos de grafos, ou assim, algoritmos muito mais complicados, então aí é que são funções recursivas, com ciclos lá dentro, portanto já são coisas muito mais complicadas. Portanto, geralmente, a variável do ciclo vai passar para um parâmetro. A variável do ciclo passa para um parâmetro. Portanto, todas as funções recursivas têm que ter um ponto de paragem. Senão a função está sempre a executar. Isto é uma coisa com um ciclo. O ciclo tem ali a condição que para o ciclo. Aqui é igual. Portanto, o normal aqui é ter aqui um ponto de paragem. Portanto, para já, eu vou deixar aqui o ponto de paragem para a gente daqui a pouco descobrir o que é que será este ponto de paragem. Vamos ao caso geral. Ora, o caso geral é esta lógica, que é a soma do array todo é a soma do primeiro elemento com a soma do restante. Portanto, vamos escrever isto. Portanto, isso é a soma do primeiro elemento. A soma do primeiro elemento vai ser o elemento dado pela posição i, mais... Portanto, isto é o primeiro elemento, mais a soma do restante. Portanto, a soma do restante é chamar a própria função. Soma 2, abre parênteses, envia-se o mesmo array e agora envia-se o restante a partir da posição i mais 1. Envia-se a posição de onde está o restante, que é a posição i mais 1. Ok, e temos aqui o caso geral. O caso geral é isto. Eu, para somar um array, somo o primeiro elemento com a soma do restante. E agora isto vai chamar a própria função e a lógica vai se manter. Portanto, eu, para somar a partir da posição 1, a soma desse array todo é o primeiro elemento mais a soma de todo o restante. Vai andar sempre assim. Isto é recursivo? Isto é recursivo. Eu estou aqui a chamar a própria função.
Estou aqui a chamar a própria função. Imaginem que isto tem só um elemento. Se o array tiver só um elemento, então o resultado é esse elemento, vai ser logo no primeiro elemento, mais uma coisa que terá que dar 0. Portanto, isto que está aqui tem que dar 0. Vamos então aqui ao ponto de paragem. Quando é que isto para? Portanto, isto terá que parar quando chegar ao último elemento. Portanto, se o i for a última posição, for igual a data.length, se a pessoa estiver na última posição, ou ainda no último elemento, que é o length menos 1, se a pessoa estiver no último elemento, então o resultado é esse último elemento. Então o resultado é return date index i. E temos o ponto de paragem. Isto vai parar quando o i chegar ao último elemento, quer dizer que quando temos só no fim para calcular a soma de um array de uma posição. Portanto, se eu tiver um array de uma posição, imagina que eu tenho um array que só tem um elemento. Portanto, nesse caso, o comprimento do array é 1, 1 menos 1 dá 0, o i começa em 0, 0 igual a 0 é verdade, o resultado é o primeiro elemento. Ok, então eu agora vou executar isto passo a passo. Mas assim não dá a soma. Dá a soma, dá. Portanto, se tiver só um elemento, é fácil. Se tiver um elemento, tudo bem. Mas Se tiver um elemento, se tiver dois elementos. Dois elementos dá. Entra aqui dá o primeiro, mais, e volta a chamar a função. Volta a chamar a função para o elemento seguinte. E no elemento seguinte já vai entrar aqui. No elemento seguinte, que é. E só vai retornar o valor de. Portanto, isto vai devolver o valor do segundo. Do segundo, porque isto dá o primeiro mais o segundo. Mas se eu tiver 3 elementos, se tiver 3, dá o primeiro, mais, volta a chamar a função, volta a entrar outra vez aqui, dá o segundo, mais, volta a chamar a função para entrar aqui. E agora eu vou mostrar isto. O último é sempre o verdadeiro. E, portanto, assim que quando chegar ao fim, devolve esse próprio elemento. Sim, assim, quando a pessoa vê isto pela primeira vez, às vezes pode não. Sim. O professor está a fazer no else é junção de várias linhas. Sim, portanto aqui assim é. O Sim. último vai devolver na junção de elementos, vai devolver o último elemento. Ou seja, se o último elemento for 10, ele vai devolver o 10. Sim. Ok. Então aí em baixo, se tivermos 100 elementos, ele vai devolver a junção de 99 elementos no total. Sim, portanto, isto aqui assim, portanto, isto é o primeiro elemento, isto é a soma de todos os outros elementos. A soma dos outros elementos todos. Portanto, isto vai dar a soma dos outros elementos todos. Mas no fim só faz o retorno do último elemento. Mas é assim, mas esse fim é chamar esta função muitas vezes. Não, vamos ver isto, que vai chamar a função muitas vezes, chega ao fim, devolve o último, a função anterior soma o penúltimo com o último, a anterior o antepenúltimo com o penúltimo com o último, por em diante. Então data i, ele vai dar a soma de tudo. O data de i, não, isto devolve, é assim, isto só devolve um elemento, data disso é só um elemento, isto é só um. Sim, isto no fim vai devolver só o último, tu vai devolver isto e vai devolver o resto. A única coisa que me está a fazer é como é que ele soma o último com estes todos. Sim, assim, eu vou agora mostrar, vou explicar isto passo a passo a ver se a pessoa consegue perceber isto. Vamos aqui, então chamar aqui a função soma2. Ora bem, res2 vai chamar a função soma2, a mesma com o array 3. Soma2. É assim, esta função soma2 precisa de mais um parâmetro, depois já vou. Então vou aqui fazer outra coisa que é. Portanto, as funções recursivas muitas vezes têm aqui os parâmetros sexta. Ora bem, quando a pessoa vai chamar esta função recursiva, tem que saber o que é este i. Portanto, isto não é prático para quem está a invocar isto. Portanto, geralmente o que se faz é cria-se uma função que é auxiliar, que recebe só os parâmetros corretos. Os parâmetros corretos seria só receber o array. Portanto, esta função
tem lógica, a pessoa olhar para ela, é a função recebe o array e devolve o resultado da soma. Portanto, não tem que ter ali um parâmetro extra. Então o que é que se faz? É coloca-se esta função como uma função privada e agora esta função vai chamar a função de baixo. Diz, portanto, aqui return this ponto. Soma 2, envia o array e envia agora o valor que for necessário. Portanto, sempre que temos uma função recursiva, portanto, é bom criar uma função auxiliar para chamar a função recursiva. Que é para evitar que depois o utilizador tenha que descobrir o que é que são estes parâmetros extra. Esta coisa que não existe na versão iterativa. Dúvidas até aqui? Não há dúvidas? Então vamos ver isto em execução. Vamos executar isto. Não, isto... A matéria já vem de trás. A única diferença aqui é que estamos a utilizar arrays. Eu vou colocar o ponto de paragem num outro sítio, que não aqui. Sim, sim. Qual código? O último que eu fiz. Este soma 2? É como o AP está aqui a bombar o 300. Ok, portanto, eu vou colocar o ponto de paragem antes aqui. Sim, eu vou colocar o ponto de paragem aqui na função run para a pessoa ver. Isto é a ser executado desde a função run. Minimizar isto. Posso minimizar isto. E começamos a partir daqui. Portanto, neste momento o que acontece? Neste momento a função que foi executada é esta. Nós estamos aqui a executar a função run. Portanto, existem aqui umas outras funções que já iniciaram a função run. Portanto, nós estamos aqui a executar a função run. Recursividade da array, nome da classe, ponto run. Agora vou usar o step into para entrar dentro desta função. Ele vem aqui para baixo para esta função soma 2. Aqui na função soma 2 tem aqui o array. Vamos ver o array. O array está correto. Step into. Portanto, aqui vem para a função soma 2 que recebe 2 parâmetros. Portanto, função run, função soma 2 que recebe um parâmetro, função a soma 2 que recebe 2 parâmetros. E a pessoa pode dar aqui os cliques. Portanto, na função run, ele parou aqui, ele está à espera deste resultado. Esta função chamou esta. E agora aqui ele está à espera do resultado. Esta função vai chamar esta. E agora está a executar esta função. Puxar isto para baixo. E vamos continuar aqui. Portanto, neste momento o i é 0. Vamos ver se o array tem os valores certos. O array tem os valores certos. E vamos executar. Ora bem, o i igual ao comprimento do array menos 1, isto é falso. Isto é falso, step into, usado pelo step into, então ele vem para aqui. Então ele vai dizer que, portanto, como o array tem mais do que um elemento, portanto ele não entrou aqui, então ele vai dizer que a soma é o primeiro elemento mais a soma dos restantes todos. Step into, portanto eu estou aqui na soma 2, soma 2, soma 2, e agora ele vai criar uma nova soma. Step into, ele cria uma nova função. Portanto, a função anterior, esta função, eu aqui estou a dizer que o resultado é o primeiro elemento mais a soma de tudo o resto. Só que a soma de tudo o resto é chamar a própria função. Portanto, ele agora está à espera deste resultado. Quando ele tiver este resultado todo, soma e dá o resultado. Agora, a questão é como é que se calcula isto. Para calcular isto tudo, a lógica é sempre a mesma, que é um elemento mais a soma do restante todo. Então vamos continuar. Portanto, ele está a executar aqui. O i é 1. I é igual ao comprimento menos 1, isto é falso. Vamos continuar. Então, quando o i é 1, nós queremos
Portanto, a soma é esse elemento mais a soma de todo o restante. Dá este elemento mais a soma de todo o restante. Só que a soma do restante todo é voltar a chamar a função. Portanto, e estas funções todas estão à espera que as outras terminem. Só quando as outras terminarem, depois é que vai ter o valor. Vai ter o valor do restante de tudo. Portanto, é um valor mais de todo o restante. Vamos continuar. Portanto, o i é 2. Ainda não é igual. Portanto, isto vai dar o valor está na posição 2 mais todo o restante. Continuar. O i é 3. Ainda é falso. Então, quando o i é 3 é a soma do 3 mais todo o restante. Continuar. O i é 4. 4 é igual a 5 menos 1 é verdade. Isto é verdade. Portanto, agora estamos no caso em que já só existe um elemento para somar. Então vamos entrar aqui. E o que acontece agora? Ele vai devolver o último elemento à função anterior. A função anterior era somar o penúltimo mais o último. E a anterior era somar o antepenúltimo mais a soma dos outros dois. Portanto, agora, ao fazer os returns, isto vai devolvendo o valor sempre para trás. Portanto, isso vai acontecer. Ele faz aqui um return. Ele vem aqui para a função anterior. Ok, ele está agora na função anterior. Na função anterior tinha o penúltimo com a soma do restante. Agora isto aqui é o último elemento. E agora isto termina, esta função termina e passa para a função anterior. Esta termina, passa para a anterior. 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 Ok, portanto, isto tudo já terminou. Portanto, aqui o que é que ele fez foi calculou o primeiro elemento mais todo o resultado que veio sempre das funções todas anteriores. E agora está a devolver sempre o valor para trás. Isto aqui vai terminar agora. Continuar. Portanto, o resultado todo depois no fim vai dar 100 resultado disto tudo. Continuar até ao fim. Paint, a ver se com Paint é mais fácil perceber isto. Ele quando volta atrás vai pegando os valores e... Você vai pegar sempre os valores anteriores. Portanto, eu tenho um array com valores. Vou colocar aqui uns valores. Para achar o próximo tem que... 3, 4, precisar sempre de qualquer coisa. Até o último já não precisa e depois é que coloca 5, 6, 7 e 8. Portanto, quando o método inicia pela primeira vez, ele diz que o resultado é este elemento mais a soma disto tudo. Então ele volta a chamar a função outra vez. Quando chama a função outra vez, ele vai dizer que a soma disto tudo é este elemento mais a soma disto tudo. Okay? E vai andar assim. Portanto, para calcular isto tudo, não sabe, tem que andar sempre a chamar a função. Então, no fim de tudo, quando chegar aqui, a soma destes dois elementos é este elemento mais a soma do resto de tudo. E volta a chamar a função. E a função, depois no fim, vai dizer que a soma deste elemento é o próprio elemento. Então, agora começa as funções todas a terminar. Esta termina, devolve este elemento. Esta já sabe este resultado, então soma os dois, devolve o elemento. Então, por aí em diante. E depois vai devolvendo a soma ao contrário. Portanto, devolve o 8, mais o 7, mais o 6, mais o 5, mais não sei quantos. Portanto, no início dá 2, mais esta soma toda. O que ele vai devolver no final de tudo não é o último elemento. No final de tudo, devolve este último elemento. Não, mas o final da função... é o 2 mais a soma disto tudo. É a primeira pergunta. Sim, é o 2 mais a soma de tudo. No final ele devolve o último elemento. Não, sim. Sim, mas devolve o elemento para a função anterior. E a função anterior devolve a soma e vai dar sempre assim. Isto acaba por ser uma calculadora acima de tudo. Sim, sempre podem contar umas calculadoras em fixo ou prefixo à volta disto. Portanto, mas para já não vai lá para aí. Isto é sempre um bocadinho assim. Sim, portanto isto vai, através da recursividade, vai-se mandar ao contrário sempre. Sim.
Sim. Ok, portanto, ótimo, que parece que mais ou menos deu para perceber que portanto, o que estamos aqui a calcular, e era isso que estava a fazer, era dizer que para somar um array a gente soma o primeiro elemento do array mais todo o restante. Ok, vamos aqui experimentar com outro caso, um outro exemplo. Sim, há que existir um ponto de paragem. Neste caso, o ponto de paragem é o último elemento. A pessoa começa do primeiro, o ponto de paragem será o último elemento. Portanto, aqui o ponto de paragem não é o primeiro elemento, para quando chegar ao último elemento. Olha, vou aqui chamar agora a função outra vez. Bem, resultado 3, chamar a função 2 à mesma. Vou criar aqui um outro array. Int, parênteses retos, data 4 igual a nulo. Envio data 4. Portanto, temos um novo array e agora eu vou somar este array. Quer dizer que está vazio, mais ou menos isso, é. Sim, o array está vazio, sim. Daqui a 4 eu vou explicar o que é isto. Data 4 igual a 9. Posso já explicar. Vamos aqui outra vez ao Paint. Assim. Ora bem, temos aqui a memória. A memória e temos aqui as posições todas da memória. Sim, mas é que a pessoa começa bem, mas depois começa a demorar tempo. Sim, mas as outras não mostro, senão tem algumas imagens e outras coisas, não se pode mostrar a razão dos display da memória. Ora bem, temos aqui umas posições de memória, portanto, isto depois tem um endereço cada posição, e eu vou, por exemplo, aqui criar a variável data3. Ora bem, data3, portanto, isto internamente tem aqui o quê? Tem um endereço de memória onde está o array. É isto que tem aqui o data3. Data3 é isto. Portanto, o data3 é o endereço de memória onde está o array. Quer dizer que, alguns aqui na memória, existe depois aqui esta posição, onde a partir daqui vai então aparecer os diversos valores todos. Portanto, deixa eu ver quais eram os valores que estavam aqui no data3 0, 10, 20. Quer dizer que aqui assim vai estar o número 0, aqui vai estar o número 10, aqui vai estar o 20, por aí em diante. Portanto, isto não é mais do que uma referência aqui para a posição inicial do array. Portanto, data3 é isto. Portanto, quer dizer que quando queremos o array, e esta lógica é mesmo para objetos. O objeto é a mesma coisa. Portanto, já tem um objeto, tem uma variável que é um endereço de memória para onde está o objeto. Aqui vamos então ao data 4. Sim. Data 4. Bem, no data 4, então eu disse que o endereço de memória era o endereço 000, 2.000. Ok, portanto, isto é um endereço, assim, sim. Ok. Portanto, isto é um endereço que não existe, portanto isso quer dizer que isto não aponta para lado nenhum. Não existe ainda. Sim, depois da soma for feita, ele vai buscar isso. Sim, portanto, ainda ninguém criou este endereço, 0, portanto começa em 1, se os endereços começam em 1, portanto não há um endereço 0. Ou então, até se calhar o endereço existe, mas está vazio, qualquer coisa assim do género. Portanto, se isto for vazio, quer dizer que isto não aponta para lado nenhum. Então vamos ver o que é que acontece agora ao programa quando isto acontece. Mas aí quando estamos a criar o array, não definimos a quantidade de valores que
Sim, não fiz nada. Sim, ou então, sim. Eu até podia chegar aqui e dizia isto é igual, abrir chavetas, chavetas, 1, 2, 3. Que eu tenho 3 elementos, a seguir faço date 4, toma o valor de nulo. Portanto, se eu fizer isto, portanto, esta instrução que está aqui, o que faz é cria um array com 3 posições, coloca lá os elementos, então a variável ia apontar para esse array. Mas se eu a seguir coloco, se eu a seguir colocar o valor a nulo, volto a colocar aqui o endereço 0. Portanto, o resto não fica na memória, os elementos ficam na memória, mas aqui a variável fica a apontar para lá nenhum. Ficam lá perdidos. Sim, fica lá perdidos e depois existe um processo que é a recolha do lixo, que vai andar ali a limpar o que. Outras variáveis para o qual já não existe referência para esse endereço de memória. Basicamente o que estamos a fazer é dar um nome a um endereço de memória que não existe. Então, o que estamos a dizer é que esta variável, para já, neste momento, portanto, não referencia nenhum array. Portanto, a variável há de ter um endereço de memória para um array de inteiros, mas para já não está a referenciar nenhum array. Isso tem alguma vantagem? Tem muitas vantagens, sim. Até tem porquê, é assim, eu crio uma variável e depois, quando for útil, então é que eu coloco lá valores. Quando for útil, porque eu não preciso estar a criar o array logo no início. E eu crio uma variável que aponta para um array, mas depois eu quero aumentar o array, então crio um array auxiliar, coloco lá os valores todos, copio os valores todos do original para o auxiliar, e depois coloco a variável inicial a apontar para o segundo array. E assim parece que o array aumentar. Sim, tanto só que depois quando eu agora, por exemplo, podia chegar aqui e fazia data 4, toma o valor de data 3, portanto neste momento esta variável vai apontar para este array. Portanto, depois à medida que for necessário, a gente aponta para um lado, aponta para o outro e faz o que for necessário. Portanto, para já eu queria esta coisa simples, que é isto só, para ter uma variável e a variável para já começa, portanto, se tem valor nulo, portanto quer dizer que não aponta para array nenhum. E então eu vou enviar esta variável para a função soma. E vamos ver agora se a função funciona ou não. Vou colocar o ponto de paragem e vou executar isto passo a passo. Isto posso diminuir. Portanto, vou entrar aqui, step into, entrou aqui, na soma 2, agora na soma 2 step into, entrou aqui, agora vai executar isto. Se o if for igual a data.length, portanto ele vai chamar a função length associada a nada, portanto isto é um nulo. Nulo ponto alguma coisa, rebenta. É o que vai acontecer agora. Step into. E obtemos um null point exception. Portanto, sempre que obtiverem isto, null point exception, portanto, isto quer dizer que temos uma variável e essa variável está nulo. A pessoa está a chamar um método associado a uma variável ou chamar uma propriedade, qualquer coisa associada a uma variável que está a nulo. Null point exception, aconteceu isto, que se a variável for nulo, então chamar um método associado a nulo, portanto, isto, rebenta, para. E não avança mais. Como é que isto se resolve? Eu vou resolver isto aqui na forma iterativa. Aqui este método tem o mesmo problema. Se isto for nulo, data.length rebenta aqui também. Mas aqui o problema também é igual. Para esta função, acaba. Para o programa mesmo com qualquer erro. O problema é que a gente executa o programa e ele chega ali, para e para rebenta mesmo, deixa de funcionar. E mostrar aquele erro. Podemos criá-lo em nulo, mas nós podemos utilizar em nulo. Não, é assim, a pessoa não pode utilizar nulo ponto alguma coisa, não pode utilizar. Portanto, a pessoa pode criar a variável e colocar nulo, mas depois, antes de fazer alguma coisa, até tem que atribuir a uma coisa certa. Tem que atribuir a um array, portanto, isso também, se for objeto é a mesma coisa. Eu posso criar uma referência para uma string, depois posso pedir ao utilizador a string, o utilizador pode não dá nada, ou então tem um método que faz isso e devolve nulo, o método pode devolver nulo se o utilizador não indica nada. Dá aqui várias possibilidades. Depois de utilizar o nulo aqui junto com estes valores. Então, neste caso aqui a solução seria simples, que era se data for diferente de nulo, então faz todo este ciclo. Caso contrário, não efetua nada.
para a frente, isto para a frente. Portanto, e assim isto estaria protegido. Portanto, se a variável for diferente do nulo, executa tudo. Se for igual a nulo, devolve o resultado que é zero. É assim, isto não é a melhor solução. Não é a melhor solução. É uma solução que funciona. Outras linguagens, tipo a C++, tem tipos de... Data 4 estava associado ao soma 2. Portanto, o soma 1. É assim, eu alterei o soma 1, mas o soma 2 tem também este problema. O soma 2 também tem este problema. Sim, também se pode resolver de forma mais ou menos igual, sim. Não, portanto, agora na soma 2, se deita diferente de nulo e isto. E precisa aqui de 2is. Isto não, assim, é um bocadinho mais complicado do que isto. É um bocadinho mais complicado porque portanto, ele só entra aqui se for verdade, mas depois não pode entrar aqui. O problema é que isto vai entrar aqui assim. Sim. Sim. Às vezes podia fazer aqui também. Assim, também se podia colocar aqui logo. Podia colocar logo aqui assim. Também, assim, neste caso é mais simples colocar aqui. Sim. If data igual a nulo, retorna 0. Else é que devolve outro valor. Sim, eu posso fazer isto. Sim, aqui até o sistema mais simples de fazer é aqui. Só que isto leva a outra questão, que é, se o array não existir, o valor é 0? Ou é 20, ou é 30, qual é o valor ótimo para quando o array não existe? A soma de uma coisa que não existe é uma coisa que não existe. Certo? Portanto, a soma de uma coisa que não existe não é 0. Portanto, eu estou aqui a dizer que se o array não existir, a soma é 0, mas isso é falso. Portanto, se eu tiver um array com o valor 5 e com o valor menos 5, a soma é 0. Mas agora, a soma de uma coisa que não existe, certamente que não é 0. Pode dizer que é nulo. Que é para dizer que é nulo. Portanto, o lógico seria aqui fazer um return nulo. Esse seria o lógico. Return nulo. Aparece o nome nulo. Nulo. Portanto, assim, depois a função, em vez de devolver um inteiro, devolve um nulo. É assim, isto em Java não é possível, mas se isto fosse C++, C# era possível. Portanto, em C# nós podemos ter tipos de dados que pode ter um valor, mas também pode ter nulo. Portanto, nós podemos ter inteiros que também pode ter nulo. Portanto, isto não é válido em Java. Portanto, aqui a pessoa para já nós aqui podemos fazer o return 0. Portanto, isto não é a melhor solução, mas em Java é o possível. Mas se fizer um return nulo, não funciona? Não, porque eu tenho que devolver um resultado deste tipo, do tipo inteiro. E nulo é um apontador, é uma referência de memória, uma coisa diferente. O tipo de dados é diferente. Então, se eu dissesse, eu devolvo um array de inteiros, agora já podia colocar nulo. Eu podia devolver um array de inteiros só com um resultado, na primeira posição, ou então devolver nulo. Portanto, agora aqui assim, isto já podia ser nulo, porque nulo serve como endereço de memória para um endereço de um array. Portanto, ok, isto podia, só que agora aqui... agora isto aqui assim já não era um inteiro, mas era um array. Okay, pronto, a pessoa tinha que andar aqui agora às voltas para conseguir lá para trás, tinha que andar aqui às voltas para conseguir dar aqui a volta. Mais parecido com o nulo. Sim, mas é tal coisa, o zero é o mais parecido que com o nulo, mas não é a mesma coisa. Porque já tem uma posição de memória no computador. Sim. Portanto, há linguagens tipo a C# e outras, onde os tipos, um tipo inteiro pode ser um número inteiro ou pode ser nulo. Mas isso teria algum problema? Não, é assim, não cria problema nenhum, mas é tal coisa, nós estamos a dizer que se o array estiver vazio o resultado é nulo, que pode não ser bem verdade.
Isto em programação 2, a gente tem aqui uma exceção e resolve isso com qualquer exceções. Mas isso depois é matéria de programação 2. Portanto, para já, aqui, esta solução é suficiente para programação 1. Ok, dúvidas até aqui? Ok, então se não há dúvidas, vamos a um outro exemplo. Ora, podemos começar com a função mínimo. Mínimo. Eu quero o mínimo de um array. Então, para já, podemos criar a função iterativa, portanto, mínimo 1, que vai ser a primeira função. Função iterativa. Portanto, um ciclo percorre os elementos todos e calcula o mínimo de um array. Isso é capaz de agradar. Talvez para disponibilizar software para professores, alunos, gratuito. Maia, Revit, contratar. Sim, isso é bom porque geralmente aqui o biblioteca tinha que comprar essas ferramentas. Tem disponibilizar gratuito agora. Sim. Ok. Maia 3ds Max, 90, Fusion, Eles têm, sabes que eles têm uma plataforma que online, pode utilizar o AutoCAD online, não sabem disso. Ora bem, como é que se calcula o mínimo de um array? Portanto, será uma coisa semelhante ao que se fez, em que o resultado é igual a alguma coisa, depois no fim devolve o resultado, e agora aqui no meio um ciclo a percorrer os elementos todos. Int, o i começa em 0, ou começa de outro valor qualquer, vais já descobrir. O i menor que o comprimento do array. I mais. Portanto, isto é. O típico é isto. Podemos começar no 0 ou não. Mas eu vou iniciar no 0. Inicio o mínimo a 0. Sim. Portanto, isto não é solução, mas daqui a pouco eu vou explicar porque é que isto não funciona. Ora bem, agora aqui dentro eu vou dizer que vou chamar a função mínima da classe math. Só tem um ponto de vírgula por 0 do resto. Ao 0 do res, sim. Vou dizer que o res vai ser igual ao mínimo entre o res e o elemento que está na posição i. Ok, tenho aqui uma primeira versão. Portanto, isto ainda falha em alguns casos, outros casos funciona. Portanto, isto é aquela função que funciona às vezes. Isso é bom, desde que a pessoa não veja. Pois, às vezes não funciona. Deixa-me descobrir onde é que não funciona. O problema é que a pessoa olha para aqui e vê lá, isso não funciona. Sim. As coisas, naquela coisa de desenhar os polígonos dentro do Canvas, as pessoas não diziam que a minha não funcionava, mandam-me desenhar 500 na saía 1. Mas realmente não estava correto. Sim. Mas funcionava às vezes. Mas geralmente a pessoa olha para o código e vê logo se o código está correto ou não. De uma forma geral. A pessoa já está habituada a ler código, olha para isto. Normalmente nós olhamos para o código e fica assim, é capaz de funcionar e Ora bem, quando é que isto não funciona? Alguém sabe quando é que isto não funciona? Não, se o mínimo for 0, o resultado está a 0, funciona.
Se o valor mínimo do array for 0, funciona. Sim, mas pronto, assim, eu esqueci-me agora o caso do nulo. Eu estou aqui a esquecer o caso do nulo, pronto, porque isso aí é uma coisa que a pessoa só vai resolver isso em programação 2. Imaginemos que eu tenho um array só. Eu tenho um array só que estou com um elemento. O elemento tem o valor 100. Qual é o resultado da função? Portanto, o resto começa em 0. Vai calcular o mínimo entre 0 e 100 para dar 0. O resultado é 0. Portanto, se o array tiver números positivos, isto não funciona porque o mínimo dá 0. Qual é a solução? Portanto, há várias soluções. Uma solução era a pessoa colocar aqui o máximo dos inteiros. Teacher. Marks ele não mostra. É o número máximo que existe. Se não é assim, ou então só faz 9, quando isto falha porque começa a ser um número longo e não. Então, uma solução era colocar um número muito grande que é para isto nunca ser o mínimo. Colocava um número muito grande para não ser o mínimo. Ou então a solução é colocar o primeiro elemento do array. Data índice 0. Coloca o primeiro elemento do array. Se coloca o primeiro elemento do array, portanto o i já pode começar em 1, que é para ser o primeiro mais o segundo. Portanto já é necessário o i começar em 0. Portanto aqui. Pode começar a 0. Assim, só que assim vai calcular o mínimo entre o elemento 0 e o elemento 0. Para que dá o próprio elemento 0. Portanto está aqui a fazer mais uma operação. Mas assim. Assim o resto fica com o elemento 0 e aqui faz o elemento 0 com o elemento 1. Já começa a fazer o 0 com o 1. É isto se existir o 1. Pois, exatamente. Agora depende aqui da condição. Pronto, ele só entra aqui se existir o elemento 1. Se não existir o elemento 1, ele passa logo para aqui e já devolve logo. Está logo o primeiro. Ok, portanto isto é a função mínima típica. A típica é isto, a função mínima. O mínimo de um array. É o resultado de começar com o primeiro elemento, depois percorre os outros elementos todos à procura de um elemento menor. E agora vamos então à função recursiva. Isto de forma recursiva. Ora, a função mínimo 2 vai receber o array e tem que receber aqui o i int i. Isto não é bem o i do ciclo, mas é parecido. Portanto, isto é uma função recursiva. Se é uma função recursiva tem que ter um ponto de paragem. Sim, é semelhante ao ponto de paragem. Sim, a seguir já se faça aí essas trocas todas. Portanto, o ponto de paragem faz qualquer coisa, caso contrário, e vamos para o caso geral. Caso geral. Portanto, se eu quero calcular o mínimo de um array, o mínimo do array é o mínimo entre o primeiro elemento e o resto do elemento. E entre o mínimo de tudo o resto. Portanto, se eu calcular o mínimo de tudo o resto, eu faço o mínimo do primeiro com o mínimo de tudo o resto e eu tenho o mínimo elemento. Portanto, aqui a lógica é a mesma. Portanto, para calcular o mínimo de um array, calculo o mínimo entre o primeiro e o mínimo de tudo o resto. Se eu tiver o mínimo de tudo o resto, com o mínimo do primeiro, tenho o resultado final. Então, isto é, retorna o mínimo entre o primeiro elemento, que é o elemento aqui que está na posição i, índice i, com o mínimo de tudo o resto. O mínimo de tudo o resto é chamar a função de forma recursiva. Mínimo 2, abre parênteses, envio o array e a posição seguinte, que é o i mais 1, veja ponto e vírgula. Portanto, o caso geral é isto, é calculo o mínimo entre o primeiro elemento e o mínimo de
todo o resto do array. O mínimo de todo o resto do array, que será chamar sempre a evolução recursiva, calcular os mínimos todos, e aqui no fim vai devolver o mínimo de todo o resto. Portanto, isto, mais uma vez, é semelhante aqui ao Lisp. Vamos ver como é que se faz isto em Lisp. Ora bem, o mínimo de uma lista, se o comprimento da lista for 1, então devolve o primeiro elemento. Caso contrário, se o primeiro elemento for superior, isto vai ser o máximo, não o mínimo. O que é que tem que chamar a função recursiva? Se o primeiro elemento for superior aos restantes todos, então dá o primeiro elemento, caso contrário dá o máximo do resto da lista. É assim, isto, portanto, como tem aqui o resto da lista, a função resto da lista, aqui o CDR é o resto da lista, portanto isto fica muito mais parecido a esta lógica, que é a calculação entre o primeiro e o resto de tudo. Ok, mas isto... penso que vocês depois vão dar Scheme ou Lisp, alguns lá mais para a frente. Isto é sistema de linguagem de programação, uma linguagem de programação funcional. Por exemplo, o AutoCAD sempre foi programado em Lisp, o AutoCAD. O AutoCAD, a linguagem principal que está por trás é o Lisp. Portanto, teve já o Visual Basic, a versão 9 ou 10 do AutoCAD teve a linguagem C++, mas a linguagem que sempre existiu no AutoCAD é o Lisp. Portanto, se vocês quiserem fazer uns programas ali dentro do AutoCAD, têm que programar em Lisp. Ou então podem instalar os plugins para C Sharp atualmente, podem instalar também para Visual Basic, mas a linguagem que já tem logo por omissão é o Lisp. Sim, portanto, isto é uma linguagem como outra qualquer, mas é interessante porque isto é tudo à custa de funções e geralmente tudo à custa de funções recursivas. Portanto, isto é uma daquelas linguagens onde quase tudo é recursivo. E então daí que é uma linguagem interessante quando se fala em recursividade. Ok. Portanto, o mínimo de um array todo é o mínimo do primeiro com o mínimo de todo o restante. Agora, quando é o ponto de paragem? O ponto de paragem vai ser quando tivermos só um elemento. Portanto, quando eu tiver um elemento, o mínimo desse elemento é o próprio elemento. Portanto, se o i for igual ao comprimento do array, menos 1, portanto, isso quer dizer que existe só um elemento. Portanto, se eu tiver só um elemento, então o mínimo desse elemento é o próprio elemento. E temos aqui a função implementada. Portanto, agora vamos fazer a lógica que dissemos anterior, que é colocar esta função como uma função privada e vamos criar aqui uma função para chamar esta. Só precisa de receber só precisa de receber o array. Ok, e temos aqui a função para invocar a função recursiva. Portanto, sempre que temos uma função recursiva e se a função recursiva receber parâmetros que não façam lógica, ao invocar a função que não façam lógica, existir estes parâmetros, então o que se faz é criar uma função auxiliar para chamar a função recursiva. E agora vamos chamar a função mínimo 1, mínimo 2, a ver se dá o mesmo resultado. Em princípio terão que dar o mesmo resultado. Vamos experimentar, método run.
Pensa aqui, metorana, int, o mínimo 1 é igual this ponto mínimo 1 new int e vou enviar os valores menos 5, 10 e 4, fecha ponto e vírgula, e vou fazer a mesma coisa com a função mínimo 2 e agora escrever o resultado mínimo 1 é igual aspas mais min 1 mais aspas, dá aqui uns espaços, min 2 igual aspas mais min 2 fecha ponto e vírgula. Ok, depois mostrar o resultado. Vou chamar a primeira função, envio aqui um novo array, crio aqui um array para enviar, faz a mesma coisa aqui. Eu também podia criar este array colado numa variável, que até era mais prático do que estar a criar sempre um array novo. Guardo os resultados destas duas variáveis e depois escrevo as duas variáveis no ecrã. Portanto, junto isto tudo numa string, isto tudo vai dar uma string, e a função pega na string e mostra. Escreve essa string no ecrã. Portanto, aqui temos, isto é uma string, ao qual vou juntar um número à string, depois vou juntar mais esta string, depois vou juntar mais um número. Portanto, e a ideia é com mínimo 1 e mínimo 2 de menos 5. Ora, eu quero uma função para somar os valores que estão nas posições pares. Eu tenho um array, vamos por exemplo olhar aqui um array, este aqui assim. Eu quero somar os valores que estão nas posições pares. Posição 0, quero somar este valor. Posição 1 não quero somar o 10. Na posição 2 tenho o valor 20 e quero somar o 20. Posição 3 não quero. Posição 4 quero somar o 40. Eu quero somar o 40 com o 20 com o 0. Quero uma função recursiva para fazer isso. Por exemplo. Então, vamos fazer a função iterativa. Public, o resultado é um inteiro, soma pares, e recebe um array. Portanto, o resultado é o número inteiro. E agora aqui um ciclo percorrer os elementos todos. E aqui eu vou dizer que o resto vai ser igual, mais igual. Sim, já vou colocar. Falando. Ok? É diferente, é. Por isso que... Sim, é por isso que não está ali. Eu aqui podia colocar i mais mais. Podia colocar isto i mais mais. I mais mais. Se eu colocar aqui o i mais mais, agora tenho que verificar aqui dentro. Se o i for par, somo. Se for ímpar, não faz nada. Mas é uma solução. Agora podia chegar aqui, colocar aqui um if. Se o i resta divisão por 2 for igual a 0, quer dizer que é par. Então somo. Caso contrário, não faz nada. Sim, a função parece mais simples. Percebem esta solução? Pelo menos percebem a solução, não é mal. Sim, dava para fazer diretamente com o i. Sim, vai ficar assim. Portanto, se
o número for par e executa isto, o caso contrário passa para a linha seguinte, volta para o ciclo e continua a executar. Portanto, não é necessário ter um else vazio. Podemos também colocar um else vazio, mas não é necessário. O else vazio seria else, um bloco vazio, else vazio. Portanto, sim, tem um else vazio, portanto, como isto não faz nada, não é necessário ter aqui um else vazio. Pode ter só o i. Ora bem, portanto, eu não quis colocar aqui o i++, porque a pessoa pode resolver isto de forma diferente, que é, eu vou apagar esta parte aqui, apagar isto e apagar isto. Portanto, eu quero somar o índice 0 mais o índice 2 mais o índice 4, 6, 8, 10. Portanto, isso quer dizer que o i tem que andar de 2 em 2. Em vez de ter i++, posso fazer i mais igual a 2. Portanto, incremento ao i 2 unidades. E assim só percorre posições pares. Portanto, o i começa em 0, depois mais 2 dá 2, mais 2 dá 4, e só percorre posições pares. É só somar os pares. Os elementos todos. Sim, assim somam todos. E se quiséssemos só somar os elementos pares? Então era diferente. Aí tínhamos que ver se o elemento era par ou se era ímpar. Portanto, aí já era diferente. Aí já tínhamos que percorrer os elementos todos e ver se o elemento é par. Que é uma coisa diferente, que era if se este valor é par. Portanto, isto é ver se os elementos são pares. Isto é uma coisa diferente. Assim tínhamos que percorrer os elementos todos. Temos aqui queria uma coisa mais simples, que era só somar os índices pares. Então aqui faz, em vez de i++, faço i, toma o valor de i mais 2, ou i mais igual a 2, é a mesma coisa. Portanto, aqui temos só a soma dos pares. Função recursiva. Temos aqui a função recursiva. Soma 2, portanto precisa de ter aqui o i. E agora, se acontecer alguma coisa, temos o ponto de paragem. A seguir, vimos já descobrir o que é este ponto de paragem. E agora vamos ao caso geral. Ora bem, o caso geral é... Portanto, a soma de um array é a soma do primeiro mais a soma do restante. É a mesma coisa. É o que vimos até agora. Isto é um return da soma do primeiro, que está na posição i, mais disse ponto, chamar a função para obter a soma de todos os outros. Envio o date e envio o i mais 2. Ponto e vírgula. Portanto, o caso geral é isto. É somar o primeiro elemento mais a soma dos restantes todos. E ao enviar o i mais 2, ele já vai avançar 2 posições. E agora temos que tentar isto para fora para fazer o pergunta à mesma coisa. Sim, mas agora, agora queremos o ponto de paragem. Agora a questão é o que é o ponto de paragem. Agora temos que pensar um pouquinho o que é o ponto de paragem. Mas esta é uma coisa que qual é a condição para o ciclo parar. Então, o ciclo tem que parar, tem que ter uma condição. Será que isso é uma coisa deste género? Se o i for igual... Assim, o i está sempre a incrementar. Ele é zero inicialmente. Portanto, ele separava logo. Não podia ser. Será igual ao comprimento do array? Será que é isto, o ponto de paragem? Que é quando o i chega ao fim do array? Quando o resto dividir por 2 para diferente então para. Não, mas eu quero parar quando ele chega mesmo ao fim do array. Eu quero parar. Eu quero de alguma forma quando ele chegar ao fim do array. Então ele tem que percorrer os elementos todos até chegar ao fim do array. Sim, mas ainda não é isto. Ainda não é isto. Porquê é que não é isto? Imaginemos que o array tem 3 posições, certo? E estes números vai 0, 2, 4. Portanto, nunca chega ao 3. Ok? Portanto, não pode ser
60, length menos 1. Length menos 1. Portanto, isto é, imaginemos que o array tem 4 posições. 4 posições. O comprimento é 4. 4 menos 1 dá 3. Isto vai 1, 2, 4. Nunca chega ao 3. Portanto, isto não pode ser igualdade. O problema é esse. Isto não pode ser igualdade. Se o I for maior ou igual ao comprimento, se for maior ou igual ao comprimento, portanto quer dizer que já não há mais nenhum, se não há mais nenhum, o resultado é 0. Então devolve 0. Retorna 0. É um bocadinho diferente do ponto de paragem. Imaginemos que o array tem só uma posição. Uma posição é a soma é o primeiro elemento mais e o array tem que dar 0. Certo? Se o array tem duas posições, se o array tiver duas posições, é o primeiro elemento mais, ele vai chamar outra vez a função recursiva, só que agora enviar aqui o número 2. 2 é maior ou igual a 2, é verdade, ou 0. Portanto, podem ver os outros casos. E assim funciona. Os pontos de paragem,